chamo Paola e hoje eu vou estar trazendo uma temática que partiu de alguns comentários que a gente teve na página nos últimos dias, e eu vou falar para vocês sobre eles, né? Esses comentários partiram de uma pessoa que a gente não vai expor aqui, mas ele fala de racismo com brancos e de discriminação com pessoas brancas. Eu vou deixar os comentários aqui, provavelmente, ou em algum lugar do vídeo, provavelmente aqui. E eu não vou colocar o nome da pessoa, é claro, e eu peço que vocês não procurem, porque não vale a pena a gente ficar discutindo com esse tipo de pessoa, mas eu acho que nada mais justo do que a gente fazer um vídeo falando sobre e combatendo um pouco dessa mentira, né, que é o racismo com brancos. Então vamos lá. Primeiramente, por que não existe racismo contra pessoas brancas? O racismo, ele é uma construção social. O que significa dizer que ele é uma construção social? Significa que, em algum momento, aconteceu algum fato, alguma coisa dentro da história, um processo, né, que perdurou ali por um tempo, que causou o racismo. Quais são esses processos na nossa sociedade? Quais são esses processos no mundo? A gente tem a colonização, que aí, né, coloca em condições subalternas, coloca em condições inferiores, tanto pessoas negras quanto pessoas indígenas. A gente tem a escravidão, a gente tem o apartheid, a gente tem os processos, por exemplo, de independência. A gente tem as questões biológicas, quando as pessoas falavam que as pessoas negras eram biologicamente inferiores. A gente tem as questões religiosas, quando falavam que pessoas negras não tinham alma, e isso era muito difundido no período da colonização. Então, existem vários fatores, aí a gente está observando vários fatores, que fazem com que exista racismo na sociedade. O racismo, ele nada mais é do que você julgar o outro inferior pela raça. Então, quando as pessoas falam que as pessoas indígenas não trabalham, que as pessoas indígenas vivem na floresta, que as pessoas indígenas são preguiçosas, que as pessoas indígenas não sabem falar, então que as pessoas indígenas vivem no meio do mato, esse tipo de coisa, moram em aldeia, essas coisas. Isso é um tipo de racismo, porque está direcionado a uma raça, que é a indígena. Quando as pessoas falam das pessoas latinas, quando falam das pessoas africanas, quando falam dos negros, de modo em geral, isso está ligado à raça, isso está ligado à etnia daquelas pessoas. E aí, não existe, assim, nenhum momento na história do mundo aonde pessoas brancas foram discriminadas por serem brancas. A gente tem na história, assim, discriminação, por exemplo, com pessoas judias? Tem, mas essa discriminação, ela não é pela cor, ela é pela religião. A gente tem discriminação contra muçulmanos? Tem, mas essa discriminação não é contra as pessoas, contra a cor deles, é contra a religião. Então, existem alguns processos onde pessoas brancas são discriminadas? Sim, mas elas são discriminadas por serem brancas? Não. Logo, não existe racismo, não existe racismo inverso, reverso, transverso. Não existe porque não existe discriminação contra essas pessoas. Essas pessoas sempre estiveram em espaços de privilégio. Então, quando a gente fala que, por exemplo, quando a gente fala de lugar de fala, eu não vou entrar no mérito do lugar de fala aqui, porque é outra temática, né? Mas quando a gente fala de lugar de fala, a gente está exatamente se referindo ao lugar de onde você fala. Muita gente acha que o lugar de fala é sobre você não poder falar de determinado assunto. Na verdade, você pode falar de qualquer assunto. A questão é de que lugar você fala.
Você é uma pessoa branca falando de um espaço branco sobre racismo, ou você é uma pessoa negra dentro de um espaço negro falando sobre racismo? Ou você é uma pessoa negra dentro de um espaço branco falando sobre racismo? Ou uma pessoa branca dentro de um espaço periférico falando sobre racismo? Existem diversos espaços, e é de lá que as pessoas falam, é da construção, é da formação, é da identidade. Então, quando a gente fala que não existe racismo contra pessoas brancas, é porque em nenhum espaço que essas pessoas estiverem, elas vão ser impedidas de falar ou impedidas de estar porque elas são brancas. E muitas pessoas brancas confundem a organização do povo negro, a resistência, né, o processo de aquilombamento, o processo cultural de retomada de ancestralidade com segregação de pessoas brancas. Quando a gente promove eventos e a gente fala, esse evento é para pessoas negras, as pessoas brancas entendem que elas não podem ir. Quem impede as pessoas brancas de irem para algum evento? Quem impede as pessoas brancas de estarem nos parlamentos, nas câmaras, nos espaços, nos shoppings, nas ruas? Ninguém impede. Ninguém nunca impediu. Agora, olha para o apartheid. As pessoas negras não podiam andar nas ruas, porque elas eram agredidas. Elas não podiam sentar nas lanchonetes, porque elas eram presas. Existe uma grande diferença nisso, uma diferença gigantesca. Em nenhum momento da história as pessoas brancas não puderam ir à escola porque elas eram brancas. Enquanto até a população negra conseguir o direito de frequentar a mesma sala de aula que as pessoas brancas, foram séculos, séculos e séculos de luta, de pessoas negras sendo espancadas, de pessoas negras sendo presas, de pessoas negras tendo que se aliar a todo tipo de política para conseguir esse espaço. Então, não é que hoje as pessoas negras segreguem pessoas brancas. A gente constrói espaços para pessoas negras porque esses espaços não existiam. Esses espaços, se a gente não constrói, eles não existem. Então, nunca foi sobre discriminar pessoas brancas, nunca foi sobre excluir pessoas brancas. Sempre foi sobre conseguir dar acesso para pessoas negras, conseguir que pessoas negras tenham acesso. Porque esse acesso nunca foi negado a pessoas brancas, mas sempre foi negado a pessoas negras. E é isso que parece que é difícil das pessoas entenderem. E eu acho que é difícil porque é muito complicado você falar de um lugar de privilégio. Quando você já tem acesso, quando você já fala, quando você é escutado, principalmente eu falo isso para homem, branco, hétero, cis. Você é um homem, cis, hétero, branco. Você tem todos os espaços de privilégio. Você sempre vai falar, você sempre vai ser ouvido, você nunca vai ser criticado, você nunca vai ser impedido. Porque você tem todos os padrões socialmente aceitos. E isso não é culpabilizar você por todos os problemas da humanidade, mas é pedir que você reflita sobre o seu espaço, que é um espaço de privilégio. E isso a gente debate na comunidade LGBT, a gente debate no movimento negro, a gente debate no movimento feminista. Por que existe o feminismo negro? Porque as mulheres negras entenderam que dentro do feminismo a gente tinha um espaço e que esse espaço às vezes não era o mesmo espaço das mulheres brancas. Isso não cria uma distinção dentro do movimento feminista. Isso não nos separa das lutas pelos direitos das mulheres. Mas isso nos coloca em caminhos de construção diferente, porque nós somos diferentes. Isso é uma coisa que eu falei e eu vou repetir aqui. As pessoas precisam parar de dizer que nós somos todos iguais, que nós temos, independente de cor, nós somos todos humanos, que não existem pessoas negras, pessoas brancas, que existem pessoas. Gente, para com isso. É claro que existem diferenças, é claro que existem pessoas negras, é claro que existem pessoas indígenas, é claro que existem pessoas brancas, mulheres, é claro que existe uma diversidade cultural. Não só no país, no mundo, de etnias, de culturas, de religiões, existem diferenças. E qual é a importância da gente assumir que existem essas diferenças? Quando eu vou falar de um direito para um determinado grupo e existe diferença dentro desse grupo, significa que o mesmo direito que eu coloco para uma pessoa, eu tenho que colocar para outra. Mas não é só dizer que o direito existe.
Por exemplo, a Constituição. A Constituição diz que todo mundo tem direito à educação. Mas todo mundo tem direito à educação? A Constituição, ela deixa claro quais são os mecanismos que a gente vai dar para que a população indígena que não está na cidade tenha direito à educação, e para a população ribeirinha, para a população do campo, para a população quilombola, para a população negra, para a população estrangeira que vem e não fala a língua. A educação é para todos, mas e aí? Quais são os mecanismos que a gente precisa para garantir que ela seja para todos? Para garantir que todo mundo tenha as mesmas condições de acesso? É isso que são os direitos. A gente tem legislativo, executivo e judiciário, cada um com uma função. E a função do executivo é exatamente garantir que essas leis, garantir que esses direitos sejam aplicados a todos na sociedade. Então, quando a gente julga, quando a gente coloca que todo mundo é igual, a gente pega o mesmo direito para todos os grupos e joga. Você tem direito a ter casa, todo mundo tem direito à moradia. Se estabeleceu, pronto. Todo mundo tem direito à moradia? Quem garantiu o acesso? Quem garantiu a moradia? Quem deu as condições para a população ter a moradia? Quem se preocupou com os grupos indígenas, ribeirinhos, quilombolas? Gente, não existe. Não existe porque nós não somos iguais. Então, quando a gente vai lutar por direitos, quando a gente vai pensar política de acesso, quando a gente vai debater sobre os diferentes grupos que existem no Brasil, a gente precisa entender que todo mundo é diferente. E se todo mundo é diferente, logo, esses direitos também precisam ser pensados de formas diferentes para que eles atendam todos os grupos. E é isso, gente. É só isso que a gente quer, é só isso que a gente reivindica. A gente não quer tomar o lugar de ninguém, a gente não quer mudar e reverter o cenário da sociedade. Eu acho que o medo que as pessoas brancas têm, que a população negra assuma os espaços que são das pessoas brancas, é como se tivesse na cabeça, se tivesse mesmo na cabeça das pessoas, que esse espaço é das pessoas brancas. E aí, quando as pessoas negras começam a chegar, elas ficam extremamente, eu não sei, pra mim é desesperadas, fora de si, loucas, né? Porque não aceitam, não entendem e não concordam e não conseguem proceder a ter pessoas negras naquele espaço. Então, eu acho que isso é sobre o racismo reverso. Não existe, e não existe porque nunca houve discriminação com pessoas brancas. Você, uma pessoa branca, nunca vai ser impedida de falar num espaço, ela sempre vai poder falar. Nunca existiu uma lei que falasse que pessoas brancas não podem frequentar a escola, que pessoas brancas não podem usar determinado tipo de penteado. Nunca houve uma lei que colocasse que as pessoas brancas não têm alma e que por isso elas podem ser escravizadas ou colonizadas ou catequizadas. Nunca teve, sabe? Então, falta 500 anos, assim, de história, de segregação, de desigualdade, de racismo, de violência contra pessoas brancas, para que elas possam falar de racismo com pessoas brancas. E não existe. Então, eu espero que tenha, assim, ficado um pouco mais claro, um pouco mais escuro, né, um pouco mais enegrecido esse debate de por que não existe racismo reverso, nunca existiu e não tem como existir, e nem na sociedade que a gente tem hoje. A população negra, ela não está sendo racista com pessoas brancas, ela não está segregando pessoas brancas, ela não está ocupando o espaço de pessoas brancas. Ela está reivindicando espaços próprios, ela está reivindicando espaços que nunca foram dados a ela. Então, se você chegou até aqui, eu espero que você tenha entendido um pouco sobre isso. Eu falo que também essa é uma opinião minha, podem existir pessoas com opiniões contrárias a ela, inclusive pessoas negras com opiniões diversas, porque se tem uma coisa que o movimento negro também é muito diverso. Então, essa não é uma opinião unânime, não é uma opinião de todo mundo, mas é uma opinião que, assim, eu considero muito válida para a sociedade que a gente tem hoje. E se você concorda também, comenta aqui o que você acha, o que você pensa, o que você entende sobre racismo reverso. E vamos compartilhar esse vídeo pra gente ajudar, assim, a informação, né? Uma informação mínima desse processo histórico, de por que não existe racismo reverso e por que as pessoas precisam entender um pouco mais sobre isso para não ficar falando besteira na internet, né? Como o camarada que a gente viu comentando aí na página. Então é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente vai comentar no próximo vídeo sobre o termo negro ou preto, né? Que muita gente tem comentado também qual é o correto. E eu vou estar comentando no próximo vídeo pra vocês. Então, obrigada por vocês terem assistido até aqui, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal.